O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, julga a conduta de Bolsonaro durante reunião realizada com embaixadores, que foi realizada em julho de 2022, do ano passado, no Palácio da Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação. A legalidade do encontro foi questionada pelo PDT. Na ocasião, a reunião foi transmitida pela TV Brasil, emissora de comunicação pública da Empresa Brasil de Comunicações, EBC. E já teve o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, que declarou, abre aspas, o Tribunal Superior Eleitoral se manterá firme em seu dever de, como órgão de culpa da governança eleitoral, transmitir informações verídicas e atuar para conter o perigoso alastramento da desinformação que visa desacreditar o próprio regime democrático. A afirmação foi feita na sessão de terça-feira, aqui dessa semana, 27 de junho de 2023, pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral e relator da ação de investigação judicial eleitoral, que foi movida, pelo PDT, o ministro Benedito Gonçalves, ao votar pela inelegibilidade por 8 anos de Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República nas eleições de 2022, candidato derrotado, apesar de todas as falcatruas e maracutaias perpetradas por Bolsonaro. Ele foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação cometidos em reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em 18 de julho de 2022, todos nós lembramos dessa reunião infame que foi convocada por Bolsonaro perante diversos embaixadores, diversas autoridades mundiais, transmitida em cadeia nacional para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, que é um sistema que é até mesmo copiado em todo o mundo, um sistema muito elogiado, de muita confiabilidade, muita credibilidade, um sistema que tem sido motivo de orgulho para o Brasil. Nós que temos tantas deficiências em relação a essa questão da confiabilidade das eleições, nós temos um sistema que está entre os melhores do mundo. Então, causou perplexidade, a todo mundo, e evidentemente que aquilo foi usado com desvio de finalidade, com abuso de poder, e corretamente o PDT, através, enquanto instituição, enquanto partido político, vendo aquela afronta às normas e às regras do jogo político, ingressou com essa ação no TSE, que hoje, possivelmente, o julgamento está sendo retomado. Já foram dados 4 votos, o placar está 3-1, e nós falaremos aqui em maiores detalhes. Mas, importante também, abre aspas aqui, para falar mais sobre esse voto do ministro Benedito Gonçalves. Em sua exposição, Gonçalves afirmou que a reunião serviu para incitar um estado de paranoia coletiva por meio de um conjunto de informações falsas ou distorcidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Importante também dizer que o candidato não pode, e muito menos um presidente de um país, não pode veicular mentiras e notícias falsas, muito menos sobre um processo eleitoral. Então, isso foi feito reiteradamente por Jair Bolsonaro, é um assunto da maior gravidade e isso não pode ser relativizado, porque está em jogo toda a credibilidade do ordenamento jurídico nacional e político também. Então, é muito providencial que isso esteja ocorrendo e que esse julgamento esteja acontecendo. Disse ainda o ministro relator, pela parcial, ele julgou pela parcial procedência da ação ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, houve responsabilidade direta e pessoal de Bolsonaro
ao praticar conduta ilícita em benefício de sua candidatura à reeleição. O prazo de inelegibilidade é contado a partir da eleição geral de 2022, de 8 anos, portanto, até 2030, confirmada a condenação de Bolsonaro e mantida a pena, a punição. Ele não poderá ser candidato nos próximos 8 anos, ou seja, até 2030. O ministro excluiu o então candidato a vice-presidente Braga Neto da sanção de inelegibilidade, em razão de não ter sido demonstrada a sua responsabilidade na conduta, porque as declarações, as provas são voltadas para a ação pessoal do Bolsonaro, para a convocação dessa reunião, para a realização dessa realização e a sua participação ali, demonstrando não apenas o seu envolvimento, como a autoria ali daquele ilícito que estava ali sendo cometido, o que foi denunciado largamente por toda a mídia, um fato, inclusive, que se tornou público e notório, até porque foi transmitido pela Rede Nacional de Comunicações aqui, como nós já falamos anteriormente. Ainda, segundo o ministro relator, Bolsonaro acirrou tensões institucionais e instigou a crença de que a adulteração de resultados era uma ameaça que rondava o pleito de 2022, acrescentou o relator, ressaltando que os fatos investigados foram nocivos para o ambiente democrático do país. Com toda certeza, o relator determinou ainda comunicação imediata da decisão à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral para que, independentemente da publicação do acordo, promova a devida anotação no histórico de Jair Messias Bolsonaro, no cadastro eleitoral, na hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. Ainda determinou a comunicação da decisão à Procuradoria-Geral Eleitoral, PGE, para análise de eventuais provas na esfera penal. Comunicação ao Tribunal de Contas da União, TCU, considerando-se o provável emprego de bens e recursos públicos na preparação do evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira. Ainda determinou a comunicação ao ministro Alexandre de Moraes, na condição de relator do Supremo Tribunal Federal, dos inquéritos número 4.878 e 4.879. Comunicação ao ministro Luiz Fux, na condição de relator da petição número 10.477, para ciência e providências que entenderem cabíveis. Votaram os ministros Benedito Gonçalves, o relator, pela inelegibilidade de Bolsonaro, acompanharam o voto do relator os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Votou a favor, que votaram, a favor da inelegibilidade de Bolsonaro. E o ministro Raul Araújo abriu divergência, que votou para julgar improcedente a ação contra o ex-presidente, por entender que a reunião não teve gravidade suficiente para gerar condenação à inelegibilidade. A sessão está sendo retomada, hoje, dia 30 de julho, e faltam voltar ainda a ministra Carmen Lúcia, e se a ministra Carmen Lúcia votar a favor pela condenação de Bolsonaro, já afirmará uma maioria de 4 votos, porque são 7 os ministros que vão votar, e isso aí já será suficiente para a inelegibilidade de Bolsonaro. Mas ainda faltam votar os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. O plenário, como eu disse, é composto de 7 ministros, e a maioria já será formada com 4 votos, e a votação está 3-1, e está sendo retomada hoje. A minha avaliação é que o placar mais provável é que fique 5-2 pela inelegibilidade. Mas, como se dizia antigamente, Tereza? Cabeça de juiz e barriga de grávida e urna eleitoral é sempre uma incógnita. Mas por que eu acredito num 5-2?
pela gravidade, né, do crime, né, que o Bolsonaro ali cometeu, ou seja, ele usa de toda a estrutura da presidência da República para convocar uma reunião com os embaixadores, para desacreditar todo o sistema eleitoral brasileiro e veiculando isso pela própria empresa, né, brasileira de comunicações. Então, realmente, algo assim estarrecedor. Os próprios embaixadores que participaram dessa reunião, eles entraram mudos e saíram calados, viram que se tratava de um vexame para o próprio país, né, na medida em que todos sabem, mundo afora, que das mazelas, inúmeras mazelas que assolam o Brasil e o povo brasileiro, não é a falta de credibilidade Sim. das urnas eletrônicas que é o problema do Brasil, demonstrando todo o descomprometimento do Bolsonaro com o Brasil, com o povo brasileiro, com a reputação, com as regras do jogo democrático, com a própria democracia, ele que durante 4 anos propalou aí os 4 ventos a sua intenção golpista, né? Então, essa aí, resumidamente aqui para o nosso público, Tereza, são as notícias. Aí agora vamos entrar nos comentários e eu vou abrir para você iniciar aí fazendo os comentários. Vamos lá, né? Eu acho que é um comentário assim muito importante nesse momento, que a população entenda que é necessário que a justiça realmente torne o Bolsonaro inelegível pelos atos, atrocidades que ele fez durante 4 anos. Ele utilizou o poder público, ele é um administrador público e ele não podia ser tão abusivo os atos dele no governo. Ele tem um histórico, essa situação dele, com essa reunião com os embaixadores, isso foi muito grave. Ele colocar uma fala que ele não tinha prova. Ele não tinha prova nenhuma que as urnas... E está provada que as urnas são confiáveis, né? É o maior sistema eleitoral do Brasil, né? Porque no mundo, poucos países que fazem essa votação eletrônica, e o Brasil conseguiu uma experiência que serve para o mundo, e ele colocar em xeque, porque ele foi eleito em 2018 com as urnas eletrônicas. Ele foi para o segundo turno com as urnas eletrônicas. O problema foi a montagem cruel que ele construiu no Brasil. A gente tem que fazer uma reflexão do Bolsonaro para a população que ainda manda piques para ele, sendo irresponsáveis também, que o Brasil podia ter morrido muito menos gente se ele tivesse aplicado. Nós poderíamos ser um dos primeiros países a vacinar, mas ele não quis. Ele se omitiu. Ele deixou os indígenas morrer de fome, as crianças, morrendo. Foi criminoso. Ele com a ministra. Ter gente da igreja que protegeu esse cara, as igrejas protegendo o Bolsonaro, porque estava milhões de brasileiros morrendo de fome, ele incentivando a violência, o armamento. Isso, ao invés de combater o crime organizado, ele deu força ao crime organizado. Por quê? O crime encontrou facilidade de adquirir armamento, porque o Bolsonaro abriu as fronteiras que poderia entrar arma no país sem controle, e a gente sabe que a violência ela cresce na população quando alguém estimule. Se alguém está estimulando a violência, porque o que parece que ficou assim, hoje a gente avalia, Bolsonaro queria uma guerra civil no Brasil. Queria implementar uma guerra civil. Ele queria, os filhos dele seriam protegidos. Quem ia morrer? A população. Queria não, né? Ainda quer. Ainda quer, né?
Então, Bolsonaro tem que ficar fora. Como ele declarou desde o início da carreira política, né, uma guerra civil matando 30 mil, a começar por Fernando Henrique Cardoso, FHC. É isso aí. Fazer um trabalho que a ditadura militar não fez. Ele tinha essas falas aí, então a população não enxergou isso, não sei o que acontece com a população brasileira. Tereza, de não visualizar se eu pegar isso. só uma pequena parte com você, para não atrapalhar a sua fala, nós não podemos, né, deixar de dar nome aos bois, né, Tereza? Tem uma parte da população que sabe muito bem o que Bolsonaro representa e vota nele exatamente por isso. É aquela lógica, já que minha vida é desgraçada, é uma desgraça, já que minha vida é uma desgraça e não tem nenhuma perspectiva de melhorar, para uma boa parcela da população brasileira, Tereza, o que sobra? Impedir que a vida dos outros melhore. Prossegue, né? Ou Sim. seja, já que minha vida é uma desgraça e não tem perspectiva de melhorar, eu vou fazer de tudo para que a dos outros sejam pior do que a minha. Então, muita gente sabe que se o Lula assumir o governo, o poder e governar o Brasil, a vida de muita gente vai melhorar. Isso vai incomodar muita gente. É essa parte da população que quer que Bolsonaro se eleja e continuasse presidente. É essa parte da população. Isso aí a gente não pode deixar de, né, ficar querendo esconder o sol com a peneira. Sim. Quem vota em Bolsonaro vota por esse motivo. Verdade. Você tá correto, porque até eu ouvi um vídeo, um professor falando que o Bolsonaro fez despertar nas pessoas aquilo que estava dormindo, entendeu? O ódio, a violência, aquilo que já era um desejo de algumas pessoas, mas que eles estavam retendo isso. Então, Bolsonaro fez... Ele conseguiu colocar que as pessoas colocassem para fora aquele sentimento mal dentro deles. Porque você está correto quando você fala isso. Então, é parte da sociedade que quer que o outro realmente seja aniquilado. E foi o que aconteceu aí. Bolsonaro provocou questões terríveis. Imagina você se aquele caminhão-tanque tivesse explodido em Brasília. Quantas pessoas que teriam morrido? E as pessoas ainda ficam batendo palmo para um cara desse? O dia 8 de janeiro, eu ouvi alguns deputados defendendo as pessoas que estavam lá no ato, que elas estão presas hoje, que perderam emprego, perderam família. Tá, por que não pensaram antes? Porque se você vai numa ação que vamos invadir, vamos ocupar, você tem que saber do resultado daquilo ali. Você tem que saber que você vai ter que pagar as consequências daquilo ali. Então, não dá para anistiar as pessoas. Elas têm que passar. É dolorido para quem está lá, que são pais de família, trabalhadores, são pessoas, mas elas vão ter que ser responsabilizadas pela ação que elas tomaram, sabendo que a gente já denunciava que o patriotismo não existia, que a fala de Bolsonaro era misógina, era discriminação, era maléfica, e eles encamparam essa posição em favor de Bolsonaro. Então, eu acho que não tem que perdoar. Pode até eles voltar para suas terras, seus locais, mas ser responsabilizados financeiramente, de pagar o prejuízo que eles causaram à nação. Porque eles contribuíram para destruir a democracia, para implantar a ditadura, para que essa ditadura matasse quem? Os negros, os petistas, não sei mais quem defende os direitos humanos. E nós vivemos toda essa pressão, né, no governo Bolsonaro. A gente viveu com medo dessa pressão que o Bolsonaro implementou na cabeça das pessoas, que as pessoas assumiram isso, que a gente ouviu em vários casos, matando pessoas. O cara lá na Bahia matou outro porque discordou da posição política, Pernambuco matou gente, São Paulo matou gente porque discordou da posição política. Eu tenho todo o direito de discordar de uma posição política. Eu tenho direito.
Agora, eles não permitiam, porque os patriotas botaram a bandeira, colaram a bandeira nas costas achando que era deles e cometeram atos assim, que não dá para aceitar, porque o Brasil precisava de voltar para o processo democrático, que as instituições fossem cumprir seu papel, o Supremo cumprisse o papel dele, a Câmara dos Deputados dele e o Poder Executivo em defesa da sociedade, e não em defesa da família Bolsonaro, e a defesa de alguns grupos econômicos que realmente queriam implantar a ditadura para quê? Chicotear o povo, matar o povo de fome e escravizar mais ainda o povo. Porque você não tinha direito. Se você for dentro de uma ditadura, todo mundo sabe que você não tem o direito de reivindicar melhorias de condições de vida e trabalho. Então, a sociedade, nem moradia, educação, saúde, nada, você tinha que calar a boca, né? Então, eles queriam acabar o Estado de Direito democrático, que você é punido sem direito de defesa. Uma justiça, ela tem que ser imparcial, ela está a serviço. Nós vivemos num mundo capitalista que é cruel, que eles favorecem sempre o poder econômico, mas a gente convoca que a justiça seja para o bem de todos e não servir a uma parte da sociedade, que aquela pessoa que está sendo acusada, ela tem o direito de defender e ser defendida e ser dentro da lei, e não puni-la sem o direito da defesa. Então é isso aí, é um assunto interessante, acho que isso aí vai dar muito debate ainda.